Olá pessoal, neste vídeo eu vou demonstrar como que nós podemos criar um menu fixo usando o CSS. E para isso eu vou desenvolver com vocês um exemplo passo a passo. Primeiro eu vou demonstrar aqui para vocês as tags que foram criadas para este exemplo, o nosso código HTML, e aí eu vou criar com vocês o arquivo CSS passo a passo, bloco a bloco, para a gente dar forma a esse menu fixo, ok? Bom, então aqui no nosso HTML, nós temos essa tag nav, que é a tag que vai ser responsável aí por esse menu. E eu identifiquei essa tag nav com o atributo class menu. Então, eu posso usar esse class menu para me referenciar a esse bloco aqui do menu e, com isso, aplicar aí propriedade CSS para configurar aqui esse bloco. Ok? Dentro da minha tag nav, eu tenho 3 tags A, que são links, que são as opções aí do meu menu. Então, eu tenho um menu composto aqui por 3 opções. E esse menu, a ideia é que ele fique fixo no topo da minha página. Mesmo que eu navegue através dos conteúdos da página, que eu use a barra de rolagem, o scroll, esse menu ele tem que ficar na mesma posição, localizado no topo da minha página. E logo abaixo aqui eu tenho o main, que seriam os conteúdos principais da minha página. A ideia é ter bastante conteúdo para a gente conseguir testar esse menu fixo. Mas aqui eu fui um pouquinho preguiçoso. Ao invés de colar aqui, criar um monte de conteúdo, eu fiz um JavaScript que, através aqui de um for que vai rodar 30 vezes, ele está gerando 30 parágrafos dentro aqui dessa seção main. Ok? Com isso, nós temos este resultado. Nós temos aqui o nav, o menu, com os 3 links, e nós temos abaixo, dentro da seção main, os 30 parágrafos que foram gerados através aqui desse código JavaScript. Vou dar aqui um pouquinho de zoom para vocês verem melhor. Então aqui nós temos o nav, os 3 links, as 3 opções do meu menu, e logo abaixo nós temos os 30 parágrafos que foram gerados aqui, para compor minha página. Bom, então eu repito, qual que é a ideia? A ideia é quando eu navegar aqui pelos conteúdos da minha página, eu usar aqui a barra de rolagem, o scroll, esse menu ele continue aqui na parte superior da página de forma fixa. Desta forma, eu vou ter uma navegação bem direta, bem objetiva pelas páginas do meu site. É um menu que eu acho bem interessante, principalmente quando você tem um site com poucos conteúdos, é um menu que possibilita uma navegação bem intuitiva, bem direta, bem objetiva. Então é isso que a gente vai construir aqui, ok? Então, repito, a ideia é que esse menu fique aqui no topo, mesmo quando eu mova a minha barra de rolagem. Bom, para isso, vamos trabalhar aqui no código, então. Então, eu já tenho aqui o meu HTML, eu tenho aqui os elementos que vão compor o meu menu, tenho aqui o conteúdo, que é esse main, com vários parágrafos, com 30 parágrafos, e agora a gente vai criar, então, o CSS para começar a dar forma a esse menu. Então, vou criar aqui o style.css. O meu HTML já está importando esse style.css. Vou esconder aqui os arquivos e dar um pouquinho de zoom para vocês acompanharem melhor aí. Ok? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui um bloco para o body. E nesse bloco eu vou zerar a minha margem. Por que eu faço isso? Os navegadores eles costumam aplicar um pouquinho de margem no elemento body. E eu estou zerando porque eu quero que esse meu menu, que vai ficar no topo de forma fixa, eu quero que ele ocupe 100% da largura da página. Então, essa margem do body, ela me atrapalha a atingir esse 100% de largura da página. Por isso, eu estou zerando aqui. Ok? Bom, então vamos lá. Eu vou começar aqui fazendo o bloco do meu menu. Ok? Então, estou usando aqui o ponto menu. Dessa forma, eu estou referenciando aqui a classe do meu elemento nav. E com isso, eu vou fazer as primeiras configurações aqui para criar o meu menu. A primeira configuração CSS, a primeira propriedade CSS é o position. E eu vou definir para o valor fixed. Desta forma, eu estou falando que esse meu menu não vai ter uma posição relativa, uma posição orientada
aos demais elementos, mas uma posição fixa, uma posição orientada à tela, né? Então ele vai estar sempre naquela mesma posição na tela. E para eu definir qual que é essa posição, eu vou usar aqui duas propriedades. Eu vou usar primeiro aqui a propriedade top e depois a propriedade left. Com isso, eu estou afirmando aqui que ele vai ficar a 0 pixels do topo e a 0 pixels da esquerda. Ou seja, ele vai começar bem no primeiro pixel da minha tela, né? Bem no cantinho esquerdo superior. E eu vou definir também para ele que ele vai ocupar uma largura de 100% da página. Vou salvar, né? Então, já defini aqui para o meu menu a posição fixa, já defini onde que ele vai ficar e também os 100 pixels de largura. Perdão, aqui eu coloquei 100 pixels, né? Mas 100% da página. 100% aqui corrigindo. E a largura, então, de 100% da página. Vou dar um atualizar aqui. Com isso, nós temos aqui o nosso menu, que já está fixo na página. Eu posso rolar aqui a minha página, mas ele continua aqui fixo, né? Só que nós temos um pequeno problema, né? Qual que é esse problema? No momento que eu coloquei a posição desse menu como fixa, a minha seção main, ela ficou atrás do menu. Então, houve aqui uma sobreposição, e aí estou tendo aqui a sobreposição do meu menu em relação aos conteúdos da minha seção main, do meu elemento main. Então, vou usar aqui uma propriedade para corrigir esse problema, ok? Então, vou criar aqui um bloquinho para a seção main. E vou definir aqui para a seção main um margin top de 30 pixels. Acho que vai ser suficiente aqui. Vou dar um Ctrl S. Vou dar um Ctrl F. Vou atualizar aqui. Bom, então tá aí, ó. Inicialmente está ok, né? Então eu criei aqui uma margem top de 30 pixels. Então eu afastei aqui a minha seção main 30 pixels da parte superior, né, da minha tela, né, da minha página. Com isso, inicialmente o menu ele está aqui posicionado e eu consigo ainda assim ver todos os conteúdos da minha seção main. No entanto, quando eu rolo a página, ainda ocorre a sobreposição, né? O que não é problema, uma vez que eu consigo visualizar todos os conteúdos da minha página. Mas essa sobreposição visual ela é estranha, né? Então, para isso, eu vou continuar aqui fazendo algumas mudanças, né? E a mudança que vai me ajudar a resolver esse problema é colocar uma cor de fundo no meu menu. Vou colocar aqui uma cor de fundo preta no meu menu. Então, adicionei aqui uma cor de fundo preta no meu menu. Agora eu vou atualizar. Então, o meu menu está fixo no topo. Consigo visualizar todos os conteúdos da minha seção main agora. E quando eu rodo a barra de rolagem, eu não tenho mais aquele efeito de sobreposição que estava estranho, né? Então, com o que eu fiz até agora, eu já tenho um menu fixo. Eu já tenho um menu funcional que está fixo no topo da minha página, né? Porém, eu não quero parar por aqui. Eu quero deixar esse menu um pouco mais agradável na sua aparência, ok? Então, vamos lá. A gente vai fazer agora alterações para deixar esse menu com um visual um pouco mais agradável, né? Dar uma aparência de mais organização na minha página. Tá, eu vou começar com os próprios parágrafos, né, que estão presentes aqui na seção main. Como vocês podem ver, eles estão bem aqui grudadinhos na borda da minha página. E para dar uma impressão de organização, eu vou afastar eles um pouquinho, então eu vou aqui no meu bloco do main e vou criar aqui dentro desse bloco um padding de 20 pixels. Né? Eu vou afastar um pouco as bordas do elemento main do seu conteúdo interno, que são os parágrafos. Com isso, esses conteúdos vão se afastar um pouco das bordas, né? E eu tenho uma aparência de mais organização. Ok? Bom, o que eu vou fazer agora? Agora, nós vamos continuar
trabalhando no menu para melhorar o visual do menu. Para isso, eu vou trabalhar agora nas opções do menu, que são os links. Então, eu vou criar aqui, vou usar aqui a identificação da classe, né, do class do menu, porém eu vou selecionar aqui o elemento A presente dentro do menu, o elemento do link. E vou melhorar um pouco alguns aspectos, como o tamanho da fonte, vou colocar aqui uma fonte de 24 pixels, vou tirar o sublinhado do link, né, no menu ele não fica tão legal, então vou tirar aqui através da propriedade Text Decoration. Vou também definir uma disposição em blocos, né, um display block. Por quê? Porque a disposição padrão do link ela não aceita a configuração de largura, width. Então eu mudo a disposição de bloco para conseguir definir uma largura para esse link. Só que quando eu mudo para a disposição em bloco, para que esses links fiquem um do lado do outro, eu também tenho que definir aqui que eles vão se orientar numa orientação à esquerda, né? Então eu encaixo o primeiro link no primeiro espaço que eu tenho à esquerda, depois o próximo no próximo espaço que ele acha à esquerda e assim por diante. Então quando eu mudei aqui para bloco, a disposição, o display, eu também coloco que ele vai ter uma orientação à esquerda, float left, ok? Bom, agora sim eu consigo definir uma largura para esses links. Vou definir aqui uma largura de 100 pixels. E vou definir também uma cor para o texto desses links. E a cor de fundo aqui, preto. Vou atualizar aqui o meu exemplo. E está aí, né, os links. Está com destaque um pouquinho maior, né? Tá aí os links. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar agora no link um efeito de sobreposição para, né, dar aquela aparência de menu, ok? Então eu vou criar aqui um novo bloco, menu A, hover. O que eu estou criando aqui? Né? Eu estou acessando o mesmo elemento nave, né, através do seu class menu. Dentro do elemento nave eu estou acessando o elemento A, o elemento dos links, só que eu estou alterando agora não o estado inicial do link, mas o estado hover, que é quando eu passo o mouse em cima do link. E o que eu vou mudar ao passar o mouse em cima do link? Eu vou mudar as cores do link. Eu vou mudar a cor da fonte para preto e vou mudar a cor de fundo para branco. Com isso, olha o efeito que nós temos. Né? Um efeito de sobreposição com o mouse. Né? Ao navegar aqui pelas opções do menu, eu tenho bem claro qual opção que eu estou navegando e que eu posso selecionar ao clicar naquele momento. Né? Então já ficou bem interessante. E agora, para melhorar um pouquinho mais, tirei um pouquinho do zoom aqui, para melhorar um pouquinho mais, eu vou usar dentro aqui da própria estado inicial do link, né? Eu vou usar aqui um padding para afastar um pouco os conteúdos aí dos links das bordas do elemento link. Novamente eu vou atualizar aqui. E aí, agora ficou bem legal. Né? Esse padding, o que ele faz? Ele cria aqui uma distância entre o conteúdo do elemento e as bordas do elemento. E eu sempre gosto de usar muito a propriedade padding, porque ela dá uma impressão de organização. Né? Quando a gente tem o conteúdo muito perto aqui das bordas do elemento, a aparência não fica tão legal. Né? Quando a gente separa um pouco, afasta um pouco o conteúdo das bordas do elemento, dá a impressão de uma aparência mais limpa, né? De uma página mais organizada. Então, com isso, nós terminamos aqui o nosso exemplo do menu fixo. Olha que legal ficou, né? A gente pode rolar aqui pelos conteúdos da página e o menu continua fixo aqui no topo da nossa página.
Então, bem simples, né? Com poucas propriedades, nós conseguimos criar esse menu que propicia aí uma navegação bem direta, bem objetiva, né? Dentro do seu site. Então, novamente, o que nós fizemos para ter esse menu fixo, né? Eu vou diminuir aqui de novo um pouquinho do zoom. Então, nós ajustamos aqui a seção de conteúdo, a seção main, com duas pequenas propriedades, né? O margin top, ele afastou aqui esses primeiros conteúdos do main da parte superior da página, né? Porque quando nós definimos o menu como posição fixa, a referência aqui do main, ela passa a ser o topo da página e não mais o elemento anterior, nave, né? Já que ele está nessa posição fixa, né? Então, o margin top, ele afastou o início aqui do main do início aqui da página, deixando o espaço para que o menu apareça aqui inteiramente no início, na primeira vez que eu carrego a página, né? E não sobreponha os conteúdos do main. Nós também criamos esse padding que afasta os conteúdos do main da borda do main, né? Que para mim cria essa impressão de página limpa, mais organizada, né? Você afastar os conteúdos da borda do elemento. Depois, nós criamos aqui um bloco para o menu, que basicamente nós definimos que o menu ele vai ficar posicionado de forma fixa no topo da página, que ele vai ocupar 100% da largura da página e que ele vai ter um fundo preto, né? Então, ele ficou aqui de forma fixa no topo da página, ocupando 100% da largura da página. Depois, nós configuramos aqui o link, nós aumentamos a fonte, tiramos aqui o sublinhado do link, né? Definimos uma largura para o link, definimos também um padding para o link e as cores, né? O padding separou aqui um pouco o conteúdo interno do link em relação à borda do link, né? Criou aqui um espaço, né? Interno, né? E por fim, nós criamos aqui um bloco para o estado hover do link, que o hover, né, é essa sobreposição. Então, ao sobrepor o mouse sobre o menu, sobre as opções aqui do menu, nós temos novas propriedades sendo aplicadas, né? Nós mudamos aqui a cor daquela opção. Então, quando eu passo o mouse aqui no contato, eu mudei a cor, né? O fundo passa a ser branco e a cor da fonte passa a ser preto. Então, com isso, né, poucas propriedades aqui, nós criamos esse menu fixo. De novo, né, um menu que propicia uma navegação bem intuitiva, objetiva, limpa dentro aí do site, né? E eu vou deixar aí o código desse exemplo na descrição do vídeo. Ok, pessoal? Espero que esse exemplo tenha sido aí, útil para vocês e aguardo vocês nos próximos vídeos. Até mais!